João 14, versículo número 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Irmãos, o termo eu sou dá a referir que é único e é verdadeiro. No sentido, quer dizer que aquele que é, que era e que havia de vir, o Todo-Poderoso. Irmão, Jesus Cristo, a mostrar aos seus apóstolos, discípulos, que fora dele não há outro caminho, que fora dele não há outro significado da vida, que fora dele não há outro trajeto que podemos tomar para chegarmos à vida plena. Irmãos, o mundo está a caminhar passos largos à perdição, porque não conhecem o propósito de Cristo. Por que o Cristo veio morrer? Por que Ele veio levar os nossos pecados? Por que Ele veio padecer por nós? Pagou a nossa conta, pagou o nosso erro, os nossos pecados. Por que Ele ressuscitou? Está sentado à destra do seu Pai. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro no livro de João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a vida eterna é um dom do alto, é um dom de Deus. Alguma coisa tinha que ser feita para que a vida eterna chegasse a nós, para que a graça chegasse a nós. O Pai tinha que punir o Filho por causa dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que por um homem veio o pecado, Adão, e por pecado ter vindo ao mundo, veio consigo a consequência, a morte. E a morte fez com que todos que estavam debaixo da descendência, os que nasceram de Adão, morressem junto com ele, por causa da consequência. O pecado foi tão exausto, foi tão abundante, que ela fez com que toda criação se corrompesse, dos homens até aos animais. A palavra vai dizer que por um homem veio o pecado, sim, mas também por um homem veio a graça. Porque aonde o pecado abundou, superabundará a graça de Deus. E esta graça veio através do mérito de Cristo, veio através da justiça de Deus. Irmãos, vou falar aqui da justiça de Deus. Os nossos pecados não podiam ser deixados à toa. Tinha que existir alguém para ser punido na conta dos nossos pecados. Tinha que existir alguém para levar os nossos pecados. E este homem, esta pessoa, este ser, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Pai enviou o Filho para o mundo, para que não condenasse ao mundo, mas para que por ele pudesse o mundo ser salvo. A justiça de Deus foi feita sobre o Filho. Quando Jesus foi orar no monte, a Bíblia diz que orou 3 vezes para que o Senhor desviasse o cálice das suas mãos. E ele orou e disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. A vontade de Deus foi cumprida, ela prosperou. A palavra diz que a taça, o vinho do furor de Deus, a ira de Deus, que tinha que ser despejado sobre os homens, sobre a criatura, sobre os corruptos, sobre os maldecentes, sobre os profanos, sobre os matricidas, patricidas, ladrões, feiticeiros, adúlteros, fornicadores. Ela não será mais despejada sobre eles. O Filho pagou a conta de todos, porque todos pecaram, todos se desviaram da glória de Deus, da vontade de Deus. O cálice foi despejada completamente sobre o
corpo de Jesus Cristo sobre a vida dele. Por uma vida fomos todos corrompidos, e por uma vida fomos todos salvos, por meio de Jesus Cristo. Quando a taça é despejada sobre o Filho, é satisfeita a justiça de Deus. Tendo dito, orou Jesus e disse: está consumado. Quando a última gota desceu sobre o corpo de Jesus Cristo, a última gota de sofrimento, a última gota da ira de Deus, para que a justiça de Deus seja satisfeita em Jesus Cristo, caiu sobre Jesus. Ele disse: está consumado. Escute, a palavra diz está consumado porque a justiça já foi satisfeita. A vontade de Deus já foi cumprida. Foi Cristo fazer as demandas que Deus queria, oferecendo-se a si mesmo, oferecendo-se pela nossa conta, pelas nossas iniquidades. Ele não avaliou a sua vida por nada. Ele entregou a si mesmo por completo. Foi a vontade do Pai moê-lo, foi a vontade do Pai castigá-lo, foi a vontade do Pai esmagá-lo. Ele foi contado como uma ovelha que é levado ao matador por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, as feridas que nos trouxeram a paz, fomos sarados pelas suas pisaduras. Aí onde começamos a ter acesso ao Pai, acesso àquele que dele se desviamos pelos nossos pecados. Agora temos acesso por meio de Cristo. Como é que podemos ter acesso? A palavra vai dizer que Ele é o caminho, Ele, Jesus, é o caminho. Olha, se existe um caminho que podemos prosseguir para encontrarmos o Pai, um acesso para encontrarmos o Pai, é somente e por meio de Jesus Cristo. Existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Uma ponte que separa os homens de Deus, é Jesus Cristo. É a nossa ponte, é o nosso mediador. Ele não é só a nossa ponte, o nosso mediador, também é o nosso caminho. É a forma como podemos ter acesso ao Pai. É a configuração para podermos encontrar harmonia, a paz com o Pai. É por meio do Filho. Quem é o Filho? O Filho é o primogênito, é o primeiro, é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele recebe a sua herança. É a prova que Deus recebeu o sacrifício, que o sacrifício de Jesus Cristo foi completo para cobrir os pecados das nações, os pecados dos povos, das línguas. É por isso Paulo vai dizer no livro de Romanos 8, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito libertou-lhes da lei da morte e da condenação. Irmãos, este caminho é Jesus Cristo. Você não pode estar no caminho, mas também tem que conhecer o caminho. Porque você pode estar no caminho e não conhecer o caminho. Se você conhece o caminho, então você também terá a verdade do caminho. Terá a verdade para ter acesso ao Pai. E se tem a verdade, você terá a vida. E esta vida está somente no Filho. No Filho existe a vida. No Filho existe a alegria plena do Espírito Santo. É por isso que ele diz: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Para termos acesso ao Pai, devemos ter acesso a Cristo. Quem é Cristo? É a imagem invisível de Deus. Quem é Cristo? É a bondade, a misericórdia, o amor, a graça de Jesus Cristo. Cristo é Deus encarnado no homem. Cristo é a expressão exata de Deus. É a expressão da glória de Deus. Cristo é a excelência de Deus. Cristo é todo o conhecimento de Deus. Quem é Cristo? Cristo é a luz inacessível
de Deus. Quem é em Cristo? Cristo é aquele que não tem sombra de variação. É o primogênito dentre os mortos. É o único que ressuscitou desde a história. Desde que o mundo começou até os dias de hoje. Cristo é o primogênito. É o primogênito dentre os mortos. Irmãos, para termos acesso ao Pai, que é a luz inacessível, devemos ter o Filho para dar acesso a esta luz, que não se pode ter acesso. Cristo é o caráter de Deus no homem. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode chegar ao Pai se não ter acesso a mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. João 10, 9. Ele não é somente caminho, não é somente a verdade, nem a vida. Ele também é a porta da ovelha, é a porta da vida, é a porta da criatura, é a porta daquele que quer ser salvo. Quem entrar por esta porta, que é Jesus Cristo, que é a justificação, esta porta que é o carimbo de este está configurado para receber as coisas celestiais, é Cristo. Esta porta é justificação. Se por ela passar, a palavra diz que entrará por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá, alcançará pastagem. Devemos entrar por esta porta. Se alcançarmos esta porta, alcançaremos a salvação. Se a salvação já está efetivada, então entraremos nesta porta e sairemos com configurações de Cristo. Quando passamos por Cristo, não passamos, já não somos nós, porque a nossa velha criatura foi enterrada juntamente com Ele, juntamente na sepultura. Então, quando ressuscitamos, já nos tornamos novos. É porque já passamos por Cristo, já passamos pela porta. Percorrendo pela cidade, pelas aldeias, Jesus estava ensinando e disse a um dos jovens: Senhor, são poucos que se salvam. E respondeu Jesus: porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão nesta porta e não poderão encontrar. Um jovem encontrou Jesus: Jesus, por favor, escute-me. Estava preocupado. O que está acontecendo? São poucos que estão ser salvos. Jesus diz: ei, jovem, preocupe-se por entrar pela porta estreita. Preocupe-se por entrar pelo caminho de Cristo. Preocupe-se por entrar pelo caminho da salvação. Esta porta é estreita. Esta porta é apertada. Caminho estreito chama-se santificação. Ninguém quer se santificar. São poucos. É por isso que a palavra diz: porfiais por entrar pela porta estreita. Quem poderá entrar pela porta estreita é quem já encontrou a porta. É quem já encontrou a entrada. E esta porta, além de ser estreita, são poucos que por ela entram. Poucos. Porque ela é estreita. Porque ela é apertada. Cristo veio ao mundo para mostrar a sua grandeza, a sua simplicidade, amor, bondade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No mesmo meio do raciocínio 7:3, entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. E porque a estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que entram nela. Olha, o caminho apertado, esta produz vida, porque ela passa pelo processo de santificação. Mas o caminho aberto, o caminho do mundo, o caminho que não há repressão, não há edificação, não há exortação, é o caminho da perdição, é o caminho dos prazeres, é o caminho dos deleites, da fornicação, da soberba. Este caminho é aberto, é espaçoso. Além de ser espaçoso, é um caminho que conduz
a perdição. E são muitos que por ela andam, por ela desejam viver. João 10, 12. Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador das ovelhas. Jesus é aquele que entra pela porta. Qual é a porta em que Jesus quer entrar? É o nosso coração. Ele quer entrar na nossa vida, quer entrar de forma gentil, de forma formal. Ele é o único que entra segundo a sua vontade. Para ele poder entrar, você tem que abrir o teu coração. Ele quer entrar no coração. Este curado é você. Se ele não entrar, virá outro salteador, não entrará pela porta, entrará por outra parte. Mas Jesus convida a você abrir a porta, abrir o teu coração, para ele entrar, para o Espírito entrar, para ele habitar consigo, para ele viver consigo. É por isso que ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Se as ovelhas passam por ele, entrarão no curral, alcançarão pastagem. Agora o livro de Apocalipse, o que é que vai dizer? Eis que estou bato sobre o seu coração, sobre a sua vida. Escuta. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você abrir, receber Cristo como Salvador, como Redentor, como Autor e Consumador de fé, entrará em sua vida, ceará, festejará consigo e ele contigo, você com ele. João 10, 11, 25. Eu sou a ressurreição, ele também é a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, porque você passou por esta porta, encontrou a verdade, encontrou a vida, você, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a vida eterna. Esta é a promessa que foi dada, a vida eterna. Fora de Cristo não há ressurreição. Fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo não há ânimo, não há esperança. Fora de Cristo não há nada, não há méritos. Fora de Cristo só existe morte, só existe fúria, só existe tristeza, só existe fome. Porque ela é a palavra da vida eterna. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se por ele não passar.